João Salvino, braço cheio de veia, abdômen definido, mas a desgraça da pochete segue lá. E agora? João, a gente faz muito sentido o que você está falando, porque a gente seca de cima para baixo e de baixo para cima. A última parte que seca é como se você pegasse o corpo aqui, você seca assim, ó, do pé e da cabeça até chegar no que a gente chama de midsection, seção mediana do corpo. A última coisa que seca é a pochete. O problema da pochete é que se todo o resto do corpo você consegue secar por conta da quantidade de exercício, então, se você aumenta aeróbio, você ajuda a tirar a gordura do tronco. Se você tem uma frequência de musculação, uma quantidade de musculação necessária, você diminui bastante gordura visceral, né? A pochete você precisa acertar na dieta, e não é acertar porque você está consumindo pouca caloria. Evidentemente que se você for um cara extremamente rústico, né, e conseguir combinar uma dieta de baixa caloria com exercício intenso e volumoso, eventualmente você vai chegar numa definição, inclusive, da pochete. Mas a maioria de nós não funciona assim. A maioria de nós seca a pochete fazendo o ajuste da frequência alimentar. Então, uma das coisas que fisiculturismo faz, e que por mais a pessoa fala, não precisa disso, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Então é um recurso que a gente tenta, né, para você justamente não fazer uma lipoaspiração, né, porque aí é o único jeito de tirar essa gordura da barriga, ou você tenta o que você tem de recurso disponível, ou você vai para faca, que é uma opção também. Ué, não deixa de ser. A questão é que, como recurso, não, vale a pena, você está tentando uma coisa clínica para poder tratar o que é uma condição que você não gosta. Então, aumentar o número de refeições sem aumentar a caloria que você está consumindo no dia, né? Isso é a diferença de aumento de frequência para uma redistribuição dessas refeições, né? Então, quando você faz a distribuição dessas refeições em 5, 6 refeições, o que você está fazendo é um aumento de frequência, porém não é um fracionamento. E quando você faz um fracionamento, obrigatoriamente está fazendo um aumento de frequência. Então essas coisas, para a nutrologia, elas não são semelhantes, né? Elas não são sinônimos, na verdade. Apesar de todo aumento de frequência, perdão, todo fracionamento será um aumento de frequência, mas nem todo aumento de frequência será um fracionamento. Isso é uma coisa a ser pensada, tá? Depois disso, a gente tem o ultrassom microfocado, que é uma terapia de tecnologia, de dermatologista. Depois do ultrassom microfocado, a gente tem o Morpheus. E depois do Morpheus aí, cirurgia plástica. Aí não tem muito o que fazer, não. A gente tem que ir ajustando com aquilo que o corpo pede. Doutor Henrique Alves. Hormônio do crescimento, indicações e ressalvas. Por exercício, acho que nenhuma indicação, né, Henrique? Porque que é o problema do hormônio do crescimento? Por mais que ele melhore tecido conjuntivo, né, porque é isso que ele faz, ele é um péssimo anabolizante, você pode procurar onde você quiser, escutar a mesma coisa, o hormônio do crescimento é um péssimo anabolizante, e não adianta chorar, porque eu sei que tem aquele pessoal que é fã do hormônio do crescimento, provavelmente porque acha que porque ele é caro, ele funciona mais, né, mas isso é uma ilusão, né? O hormônio do crescimento, ele melhora tecido conectivo, ele melhora colágeno tipo 1, ele melhora colágeno tipo 2, ele tem um limite para isso, né? Porque você aumenta a rigidez do tendão e o tendão fica mais quebradiço. Então, até se você quer pensar por esse lado, você tem que tomar cuidado, porque o o Igor Fino aí. Bom dia, Igor. Então, às vezes, mesmo querendo ou tendo condição financeira para você fazer um ciclo de hormônio do crescimento, ele vai se provar, para a maioria das pessoas, bem inútil, tá? Por que bem inútil? Porque elas não vivem em condições limítrofes, como, por exemplo, um fisiculturista, né? Por que o fisiculturista funciona, né? Bom, o fisiculturista funciona a maioria das vezes porque a maioria dos fisiculturistas homens, né, eles ou têm um desnível muito grande entre testosterona e estradiol, isso acaba prejudicando o tecido conectivo,
ou então ele usa efetivamente anastrozol, que é uma droga que diminui a quantidade de estradiol. Só que quando ele faz isso, ele derruba o que é a relação testosterona-estradiol. E o IGF-1, ele é um hormônio que participa do ciclo do estradiol. Então, toda vez que você bate no estradiol, pumba, você vai bater no IGF-1. Isso quer dizer que sua velocidade de recuperação ela vai diminuir e que o GH acaba entrando nessa situação para compensar. Mas por que existe isso com o fisiculturista e não existe isso com cada um de nós que faz dieta e treina na medida do possível? Primeiro que o fisiculturista ele vive para isso. Ele vai treinar musculação 1h30 por dia. Ele vai fazer 2 horas de cardio por dia. Ele vai fazer restrição alimentar junto. Então, a menos que você vá fazer isso, não faz muito sentido você pensar em usar GH. Né? Fica mais um floreio, né? Aquela coisa que durante um tempo o pessoal pensava que o médico que prescrevia GH, que era o médico bom que ele prescrevia GH, doce ilusão, né? O médico que prescrevia GH, ou ele não sabia o que ele estava fazendo, ou ele queria conquistar a pessoa falando para ela, ou passando a ideia que aquilo lá era a coisa mais, sei lá, mais tecnológica que tinha para ela melhorar o físico. E, pessoal, vamos ser francos, né? Efeito placebo é o mais importante quando a gente fala em qualquer coisa que vai entrar na parte física, né? Ai, que ruim ouvir isso. Mas é. Você sabe que era comum? Eu ouvi na época que eu estava treinando pro Mr. Santos, em 2008, tinha um monte de gente que treinava na academia que eu treinava, que falava assim, mas eu só consigo treinar quando eu tô tomando alguma coisa. E tem gente que é assim, que só consegue fazer uma coisa séria se tá fazendo um ciclo. É uma pena, porque, você deixa de aproveitar aquele que é o recurso básico. E tem um problema, tá, doutor Henrique? O GH é o que você quer, só que o GH, ele entra em pico dali uma meia hora, 40 minutos e vai embora dali 2 horas, 3 horas, acabou o GH. Né? Esse é o tempo, a farmacodinâmica dele. E só que fica o IGF-1. E o IGF-1 é o colateral do GH que a gente não quer. Como assim? E aquela galera que tá tomando Increlex para aumentar IGF-1? Cagada. É a galera que tá tomando Increlex para aumentar a gordura visceral, dilatar abdômen e ficar com aqueles abdômen globoso, gigante, que é o que o Schwarzenegger falou dos fisiculturistas grávidos. Né? Então, boa parte dessa galera que acaba dilatando víscera é uma mistura de testosterona, insulina e IGF-1. E o IGF-1, justamente o IGF-1, ele não é ele não é uma coisa que queima gordura, ele produz gordura. Pode ler no livro se a minha palavra não vale para você, né? Procura no livro, você vai ver. Até te indico para mim, o melhor livro de endocrinologia que a gente tem, Endocrinologia Clínica, professor Dr. Lúcio Vilar. Lê com carinho o capítulo de hipogonadismo, tá? Lê com carinho, dá uma olhada quem são os autores e leia com carinho. É uma parte que muita gente se atrapalha e se atropela, independente da formação, tá? Inclusive médico especialista. Inclusive médico especialista que tem YouTube. Mas enfim, essa é a dica de leitura para vocês, se vocês quiserem saber mais se vocês querem saber mais dessa parte de hormônio. Então, o GH, Henrique, a gente não usa assim. Tem estudos pós-cirúrgicos, né, de uso no pós-cirúrgico, mas, cara, é o problema do investimento que você faz, o retorno que você tem, né? Então, existem coisas que acabam vindo um pouquinho antes e que fazem total diferença quando a gente fala de pós-cirurgia, principalmente pós-cirurgia ortopédica, né, que são mais fundamentais, são mais elementares e que vão fazer com que você tenha uma recuperação mais rápida ou mais eficiente para você voltar ao normal. Então, quando você fala em indicações e ressalvas, né, indicação para deficiência de H. Aí essa é a indicação clássica, né? Então, a gente está falando, inclusive, de
terapias para crescimento de crianças, né? Então, crianças com baixa estatura, né? Óbvio que não é uma criança, nem toda criança pequena tem baixa estatura, né? Se o pai tem 1,53 m, a mãe tem 1,49 m, essa criança não vai ter 1,88 m. E eu já atendi muito no consultório situações exatamente assim, e porque os pais queriam que a criança fosse jogadora de futebol, por exemplo, né? Aliás, eu nunca atendi uma criança com os pais junto, né, cujos pais queriam que ela fosse jogador de basquete, por exemplo, queriam que ela fosse jogador de futebol. E eles chegavam com essa expectativa, né? Então, olha, porque o comum nesses casos, pessoal, é o GH não afetar a estatura final, ele só aumentar a velocidade de crescimento. Então, se seu pai tem 1,53 m, sua mãe tem 1,49 m, você vai ter, se você for homem, por exemplo, soma isso, divide por 2, adiciona 6 centímetros, né? 53 com 49, vai lá, a média vai dar 51, você vai colocar 6 centímetros, o provável é que você chegue mais ou menos a 1,57 m. Assim, tem cálculos mais precisos, mas no final, pessoal, é a média do pai e da mãe, soma 6 se for homem, tira 6 se for mulher. Então não tem muito... Só para você fazer uma avaliação rápida, porque os pais chegam com um número na cabeça muitas vezes. Ah, eu queria que meu filho tivesse 1,88 m. O senhor tem 1,69 m, né? Sua mulher tem 1,43 m. Não vai muito dar certo isso daí. Então, as ressalvas, elas são essas que eu te falei. Ele aumenta a resistência periférica à insulina. Essa é uma ação, na verdade, é como se o IGF-1 fosse o colateral do GH, porque é aí que entra a parte ruim metabólica, né? O aumento da resistência periférica à insulina e a lipogênese, geração de gordura. Então a pior coisa que tem é o pessoal que tem alimentação descontrolada e toma GH achando que vai secar. Vai conseguir, é uma síndrome metabólica, né? E depois para consertar é ruim. Fora que, como o GH, ele tem duas ações que são importantes, que é, primeiro, aumentar a conversão periférica de T4 em T3. Essa é a primeira. E a segunda é diminuir a conversão periférica de cortisona, que é o hormônio de reserva com pouca ação em receptor, para cortisol, que é o hormônio forte. Porque ele inibe lá uma enzima 11-beta-hidroxideshidrogenase tipo 1. Como ele faz isso? Isso aumenta a fome. Então, se o cara está justamente tentando fazer uma restrição de caloria, né, e coloca um GH, cara, é a maior sacanagem que existe, né? Por quê? A fome desse sujeito vai aumentar muito, né? Tanto pelo aumento da conversão de T4 em T3, quanto pelo aumento também da conversão, aliás, pela diminuição da conversão de cortisona em cortisol. E se chega numa situação de aumento da resistência periférica à insulina, que normalmente chega, aí a gente tem um outro problema, que é a resistência periférica à insulina aumentando, né? Aumentando a fome mais ainda. Doutora Katia Kaffer, médico famoso no YouTube, já me prescreveu GH para secar, não deu bom mesmo, né? Pois é. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?